Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 18 de agosto de 2025, mais um programa Entre Irmãos. Que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo da noite, que vamos auxiliar nas nossas buscas, na nossa melhoria interna também. Hoje o Hugo não conseguirá comparecer, ele está numa viagem, mas vamos vibrar bastante por ele durante o nosso papo da noite, para que ele esteja bem e retorne conosco o quanto antes. Vamos fazer então a nossa prece de abertura. Eu convido aqueles que se sentirem confortáveis a fechar os olhos, quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos nesse momento respirando profundamente, deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de paz, de esperança, de amor. Vamos limpando a nossa mente, reservando esse momento exclusivamente para o nosso aprendizado, deixando do lado de fora da nossa mente tudo que venha a nos afligir durante o dia, durante a semana, durante o mês. Vamos tentando tranquilizar os nossos pensamentos e emoções, nos conectando ao nosso mentor amigo. Ele que está conosco desde o nosso nascimento, nos orientando, nos trazendo boas intuições. Com muito amor e carinho, ele já vai nos conduzindo até a presença da nossa mãezinha espiritual, a doce mãe de Jesus, que nos envolve com o seu manto azul celeste, trazendo paz, esperança aos nossos corações. Essa mãezinha querida já vai nos envolvendo, nos tranquilizando e nos encaminhando com muito amor e carinho até o seu Filho amado. E diante do Cristo, vamos agradecendo pelo seu Evangelho, pelos seus ensinos, por acreditar em cada um de nós e nos fazer um convite tão transformador há mais de 2000 anos. Vamos pedindo a Ele que leve os nossos agradecimentos ao Pai da vida, diante do qual agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento, pelo corpo físico, pelas oportunidades que não nos faltam, independente de quantas vezes venhamos a fraquejar. Agradecemos a Deus por tudo que temos e somos, com a oração que seu Filho nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, porque teu é o reino agora para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, vamos pedindo licença para iniciarmos o programa da noite de hoje, pedindo licença aos nossos mentores individuais, aos mentores da rádio, aos mentores desse programa, para que estejamos juntos nessas reflexões e que saiamos bem melhores,
bem mais fortalecidos, esperançosos do que quando iniciamos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espiritismo na gestão das crises e nós separamos um texto do site vivenciaespírita.org. O nome do texto é Em Tempos de Crise. Ele foi escrito por André Luiz Chiarini Vilar. Não tem a data de publicação, tá? Só tem o nome do autor mesmo. Vivemos na atualidade tempos de crise, e quando falamos dela, logo imaginamos a crise financeira ou material, que realmente vem assolando vários países de diferentes continentes. Mas hoje, gostaria de trabalhar outra abordagem em relação à crise. Iremos procurar na matéria de hoje falar um pouco sobre crise espiritual e moral, pela qual estamos passando em nosso dia a dia. Vemos nações, umas guerreando contra as outras, vemos um povo querendo ser mais que o outro, sendo que nós fomos criados para um completar o outro, e não para subjugar outras nações ou etnias. Nosso querido Emmanuel, benfeitor Chico Xavier, deixou frase muito interessante quando nos afirma: crise nada mais é do que aferição de valores. É na crise que nós somos medidos, e na crise poderemos mostrar que realmente somos. Platão, por exemplo, já nos dá uma outra visão de crise quando sentenciava: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. São nesses momentos que devemos colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus com seu Evangelho redivivo e abençoado. Há uma terceira frase do nosso querido Chico Xavier, muito interessante a respeito desse contexto, quando nos assevera: se o momento é de crise, não te perturbes, segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. Nós vemos todos os dias pessoas e mais pessoas entrando nos mais difíceis processos de desajustes mentais por conta da situação econômica. Realmente, devemos dar valor ao que temos. A doutrina espírita não faz apologia nem à pobreza nem à riqueza, mas o ser precisa descobrir os grandes tesouros da vida que o dinheiro não pode comprar. Nosso Mestre Jesus nos deixou várias frases para pensarmos e repensarmos em torno da vida. E uma delas nos encanta: vigiai e orai para não cairdes em tentação, convidando-nos a repensar em nosso querer, em nossas ambições, em nossos desejos e sonhos, pois sabemos que a vida mental nada mais é do que um campo de atração. Conforme o que pensamos, vamos atraindo espíritos do mesmo teor vibratório. Quando estudamos o Evangelho de Mateus, iremos notar nos versículos 17 e 18: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Os ensinamentos de Jesus são mais atuais do que nunca, e nessa passagem ele vem mostrar para nós o real trabalho que veio desempenhar aqui. Muitas vezes nós imaginamos o mestre que foi o mero iniciador do cristianismo através de seus pensamentos, porém ele foi o maior médico que tivemos, cuidando em especial das doenças do espírito que trazemos conosco. Jesus também foi o maior diplomata que o mundo já teve. Procurou sempre resolver as coisas através do diálogo, da conversa, ensinando-nos que o sábio não é quem responde, mas quem ouve, pagando o mal com o bem, segundo palavras do próprio Jesus. E é esse Jesus que precisamos cultivar em nossos corações. E nesse momento de crise, quando cremos nos ensinamentos do Mestre, tudo fica mais fácil. Pois no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, iremos encontrar esse convite sublime: vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meditemos bem. Jesus nos deixou bem claro que iria aliviar as aflições e não curar nossas enfermidades. Seus ensinamentos são dotados de amor, carinho e ternura. Eis o convite para o nosso dia a dia, deixando para trás a prepotência de imaginarmos que sabemos de tudo e que tudo que fazemos é correto. Somos espíritos em evolução e podemos hoje fazer o que nunca fizemos no ontem, devido à compreensão que estamos tendo das realidades material e espiritual. Vamos repensar, vamos aproveitar as oportunidades para que não venhamos a nos comprometer ainda mais, seja na crise espiritual ou moral, que possamos ver no trabalho a oportunidade abençoada de crescimento e modificação. Que Deus, nosso Pai e Criador, nos abençoe hoje e sempre. Olha que texto interessante, né, gente? Para a gente falar um pouquinho sobre o auxílio do Espiritismo na gestão das crises, né? Que são diversas que nós passamos aí durante a nossa existência. O texto fala bastante da crise que é mais espiritual, das questões que são morais, porque geralmente quando a gente pensa em crise, a gente já associa mais a parte financeira, o que é errado, porque nem toda crise tem esse cunho. Por mais que nós sejamos ainda bem apegados à parte da matéria, nós temos outros âmbitos da nossa vida que também requerem atenção e que por vezes estão desajustados também. Então, a gente passa por essas crises em diversos aspectos, né? Na parte pessoal, na parte familiar, na parte profissional, na parte social. Todos nós enfrentamos essas crises. A palavra crise vem do grego crisis, que significa decisão, julgamento, ponto de mudança. Então, o Espiritismo ele ajuda todos nós a compreender que a crise não é apenas um sofrimento, mas uma oportunidade de transformação. E aí uma pergunta que eu faço a todos, vocês, assim como eu, será que a gente já parou para perceber, para entender que muitas vezes é na crise que a gente mais cresce, que a gente mais aprende, que a gente mais tem a oportunidade de mudar de alguma forma o rumo da nossa vida ou trazer algum tipo de atitude diferente, algo que nos auxilie de alguma forma? Talvez de imediato, no meio da crise, a gente não tenha essa percepção. A gente precisa de um certo tempo, digamos assim, né? Para poder assimilar as coisas e entender que ali há uma oportunidade imensa, uma grande oportunidade de mudança. Porque a crise, ela traz um conflito, né? Ela traz algo para nos ensinar, digamos assim. E aí, pensando na parte espírita, nesse olhar espírita, quando a gente pensa sobre as crises, elas podem ter essas duas vertentes, né? A visão material, a visão espiritual. Na parte materialista, a crise só é vista como perda, como dor, como fracasso, como algo que nos acrescenta, que nos dá dor de cabeça. Já pensando na parte espiritual, a crise é um processo de provação e, principalmente, um processo que traz aprendizados para a nossa alma. Aí eu vou pedir licença para vocês para tomar um golinho de água, porque a minha garganta não está muito boa hoje. Desculpe. Voltando. Então, segundo o olhar espírita, a gente tem, né, a parte espiritual que mostra que ela é um processo, né, de aprendizado para o espírito se desenvolver, para o espírito ficar mais atento às coisas que não são do mundo, às coisas de Deus, às suas atitudes, ao quanto que ele vem sendo resiliente, ponderado e assim por diante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, tem: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Então, Kardec traz para todos nós que as provas e as tribulações são meios de progresso, escolhidos muitas vezes pelo próprio Espírito antes da reencarnação.
Olha que interessante. Quando a gente está mergulhado aqui nesse corpo de carne, a gente esquece das situações. A gente esquece que a gente precisa desenvolver o nosso espírito. E aí a gente vem aqui, passa por dores, por questões, e a gente reclama. A gente só quer o nosso bem-estar, a gente não está pensando em nada além disso. E aí, pensando na visão da alma, a crise ela é benéfica, porque ela nos ensina a olhar além do problema. O que nós vamos aprender com isso? Como que isso nos auxilia a ser alguém melhor? A ser alguém mais resiliente, a ter mais fé, a ser mais ponderado. Então, a gente vê aí como diversas causas das nossas crises, elas podem ser movidas por provas que são necessárias, então desafios que foram planejados mesmo para o nosso crescimento. As crises podem ter origem nas expiações, então alguma consequência de escolha passada, pode ter relação com as causas atuais, então as dificuldades geradas pelas próprias atitudes nossas, o nosso orgulho, a nossa imprudência, a nossa invigilância e assim por diante, o nosso egoísmo. Então, um exemplo para ficar prático para todos nós, por exemplo, se alguém passa por uma crise financeira, pode estar colhendo resultados de escolhas desequilibradas, mas também pode estar sendo convidado a aprender sobre a humildade, sobre a solidariedade, sobre a simplicidade, sobre o que é de fato importante na vida. Faz sentido tudo isso? Assim, para mim, Amanda, faz bastante sentido. Inclusive, acaba sendo até uma forma de puxar a minha orelha para os aprendizados que eu preciso absorver. Para quantas vezes eu reclamo e não faço por onde e tenho, às vezes, batido a cabeça em pontos que já deveriam ter sido absorvidos. Isso acontece muito com todos nós. Nem sempre a gente tem um aceite e a absorção do aprendizado rápido. Às vezes ele vem em diversas situações para ver se a gente fica mais favorável, mais receptivo e até mais humilde mesmo para entender que a gente falha, que a gente vai ter questões, que a gente precisa repensar um pouco os nossos hábitos muitas das vezes. Então, falando dessas causas das nossas crises, elas podem ter essa origem de provas, né? Como a gente comentou, que podem ser provas necessárias, que foram planejadas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Elas também podem ser expiações, então, algum tipo de consequência de escolhas passadas. E podem ser movidas às causas atuais mesmo, que são dificuldades geradas por nós, né? E aí, quando a gente pensa na fé, como que a gente lida com a fé? Como que a fé nos auxilia nessas situações de mais dificuldade? A gente não pode esquecer que a fé cega, ela espera que tudo seja resolvido por um milagre, enquanto que a fé raciocinada, que é ensinada, falada no Espiritismo, ela nos impulsiona para seguir, para agir com confiança, com serenidade, acreditando que amanhã será um dia melhor, que nós teremos escolhas mais assertivas, tranquilidade nas nossas escolhas. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, comenta: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, em crises, essa fé raciocinada nos ajuda a manter o equilíbrio emocional, a tomar essas decisões mais conscientes e a evitar o desespero. Porque a gente sabe que o desespero é um agravante. Por vezes a gente já tem uma questão. E dependendo da forma que a gente reage, a gente passa a ter outras questões levadas por esse desespero. Quantas vezes a gente tinha um problema, um desafio, e o nosso desespero fez a gente se desentender com alguém, virou um outro problema, ou não ter condição de raciocinar com calma, o que gera um outro problema. Então, o desespero, ele não nos ajuda, em momento algum.
O ideal, quando a gente está passando por uma situação difícil em que a gente não sabe o que fazer, é confiar e esperar mesmo. Mas não é esperar de ficar de braço cruzado, esperando que amanhã melhore, não. É fazer o melhor que pode ser feito, entregando para Deus e pedindo a Deus que te dê discernimento, que te dê sabedoria para lidar com as situações. Nada como um dia após o outro. Às vezes, o que é desesperador num dia, o dia seguinte é mais tranquilo, é menos desesperador e assim por diante. Então, uma crise, ela pode ser sempre gerida de alguma forma com oração, com diálogo, com a busca de apoio espiritual, em vez da gente ter explosões, em vez da gente achar que nada mais tem solução, então eu vou me irritar, eu vou explodir, eu vou gritar, eu vou brigar para ver se aquilo se resolve. Não vai se resolver. A gente, enquanto humanidade, a gente é muito mimado ainda, emocionalmente. Então a gente bate o pé pelas coisas não saírem do nosso jeito. Mas as coisas não vão mudar só porque nós queremos que mudem. A gente precisa estar preparado para essas mudanças. Ou, por vezes, as coisas nem vão mudar. Mas a gente mudando o nosso olhar diante delas, talvez fique diferente conseguir lidar. Não digo mais fácil, mas a gente consiga contornar melhor as situações. E para isso a gente tem diversos tipos de ferramentas que nos ajudam na gestão dessas crises, né, de todas as ordens. A gente tem as nossas orações, o nosso Evangelho no Lar, que nos ajuda a fortalecer a todos nós individualmente e a gerar um clima de harmonia na nossa família, no nosso ambiente do lar, internamente, nas nossas emoções, no nosso sentimento. O Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 87, ele fala: a prece é o dínamo de forças para enfrentar as dificuldades. Então, é o que nos dá força. É o que nos conecta com o alto. E aí faz a gente ter essa certeza de que tudo aqui é transitório. Eu estou passando por um mega problema, mas me apegar às minhas preces e fazer a minha parte me deixa mais tranquilo, na certeza de que o melhor que eu consigo eu já estou fazendo. E aí Deus, a espiritualidade, os amigos espirituais, os mentores irão me auxiliar, não faltarão com o amparo, para que o melhor seja feito. E por vezes, como eu comentei antes, a solução não vai ser absolutamente nada, porque aquilo não tem uma solução. A solução está em nós aprendermos a lidar com as coisas. E não necessariamente esperar que essas coisas mudem para a gente conseguir lidar. Percebem a diferença? Tem uma diferença nisso. Numa, a gente fica mais forte e olha com um certo distanciamento, por mais que seja algo que nos toca profundamente, que faz parte da nossa vida, que tem um impacto em nós. No outro, a gente se torna mais fraco, porque a gente reclama, a gente se vitimiza, a gente esquece de Deus, esquece de fazer as nossas orações. É como estar doente, ir no médico, receber a receita, o tratamento e simplesmente não fazer. Eu não tomo remédio, eu não faço o tratamento, mas eu quero melhora. Então, veja bem, não há um milagre. Nós precisamos fazer a nossa parte. A frase, faça a sua parte, o céu te ajudará, ela tem muito sentido, porque mostra que é uma responsabilidade que também nos compete. É algo dividido, então eu preciso fazer o que me cabe. O que me cabe, ninguém vai fazer por mim. Nem os meus pais, nem o meu marido, nem o meu filho, nem os meus colegas de trabalho, os meus amigos, ninguém. Porque isso é o que me compete dentro da minha existência, da minha jornada. Minha jornada, por mais que nós compartilhemos em grupo, e estamos vivendo em sociedade também, é uma jornada individual. Então, a cada um cabe a sua parte. Então, além da oração do Evangelho no Lar, a gente tem também a caridade, porque quando a gente pensa em auxiliar o outro que está em sofrimento, acaba reduzindo o peso da nossa dor.
e também fazendo com que as nossas mãos, o nosso olhar esteja mais ocupado para algo que é gentil, que tem a ver com generosidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, comenta que fora da caridade não há salvação. Então, o caminho para estarmos mais conectados com Deus, com os mentores, com o lado, né, bom, digamos assim, né, com o lado de luz da espiritualidade, é através da ajuda ao nosso companheiro. E essa ajuda, ela pode vir de diversas formas. Quando a gente pensa em caridade, muitas das vezes a gente já associa a questões materiais, e a caridade é um termo muito mais abrangente do que isso. Inclusive tão abrangente que todos nós temos condição de fazer algo, ainda que dentro da nossa casa, no nosso aconchego, a gente consegue vibrar, orar, conversar, às vezes escutar o outro, entender as dores do outro, e esse outro se refere a quem está conosco na jornada, que são os mais próximos e também os mais distantes. É importante pensarmos sempre nisso, porque às vezes a gente atribui a caridade, eu vou lá, faço alguma coisa e volto para casa e tá tudo certo. E aquele que está do meu lado? E as pessoas que partilham a vida comigo, será que eu sou generosa com elas? Será que eu sou boa ouvinte? Será que eu aprendo a compartilhar as coisas no dia a dia, ter trocas, eu escuto? Eu sou uma pessoa fácil ou não tão difícil de lidar no dia a dia? São pensamentos que a gente precisa botar em prática. Até para a gente não ficar, como a frase diz, sendo casa de ferreiro, espeto de pau, em que a gente faz tudo lá fora e dentro de casa a gente mal e mal enxerga o outro. Então, a prática da caridade também é uma ferramenta importante. Outra ferramenta que tem a ver com o autoconhecimento, com a reforma íntima. Lá no livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz fala que a dor é o remédio que convida à cura espiritual. Então, quando a gente se encontra numa crise, eu vou dar um exemplo para vocês até que aconteceu comigo há uns anos atrás, assim, eu fiquei internada, uma vez eu tive dengue, eu fiquei internada, outra vez eu estava com uma dor no estômago, enfim, e aí fiquei internada para maiores investigações, no final não foi nada de grave, graças a Deus, mas assim, aquilo me trouxe tantas reflexões. Eu comento aqui com meu marido, eu nunca senti tanta saudade da minha casa quanto aqueles dias que eu fiquei no hospital. Eu nunca valorizei tanto a comida, o afeto, a cama, o lençol, o chuveiro, a televisão, a rotina, o dia a dia, sabe? O ambiente que vai muito além das paredes de concreto. É o ambiente que você constrói, é o lar mesmo. Eu nunca valorizei tanto o meu lar do que naqueles dias. E eu ficava pensando nisso, e se eu tiver com alguma questão de saúde? E se a minha rotina for ficar no hospital? E se eu não conseguir mais viver a minha rotina junto com a minha família? Então veja que realmente a dor, o incômodo, é por vezes uma cura, um convite à cura, porque faz a gente olhar além da matéria. E a gente muitas das vezes passa todo o nosso tempo só reclamando. A gente reclama de absolutamente tudo, todos os dias. E quando a gente não tem o que reclamar, a gente inventa algo. A gente procura algo. Será que a gente já parou um pouquinho para olhar para o lado? Para ver as pessoas que têm menos que nós? Será que a vida delas não está muito difícil? E a gente vê essas pessoas reclamando todo o tempo? Será que a gente sabe agradecer o que a gente tem? A maioria das vezes não. Então, fica aí um convite para nós entendermos que uma das ferramentas de lidar com as crises também é esse autoconhecimento. Também é a gente entender que através da reforma, da transformação, ou pelo menos de já identificar que precisa ser melhorado, a gente já está em algum caminho, mesmo que lá no início ainda, mas já estamos em algum caminho.
E outra ferramenta também importante para a gente lidar com as crises, aprender a gerir melhor essas situações, é o espiritismo em si, né? O suporte que a gente tem hoje em dia, no século XXI, no ano de 2025, né? Falando aqui dessa ferramenta que nós estamos nos comunicando hoje, que é a internet, mas a gente tem palestras, a gente tem livros, grupos de estudo, passes, atendimentos e uma série de coisas que nos ajudam a fortalecimento espiritual. O fortalecimento espiritual é a nossa grande chave protetora para lidar com as situações difíceis. Porque as situações continuam ali, difíceis, exigindo da gente, às vezes consumindo uma energia a mais. Mas com o fortalecimento espiritual, a gente consegue ter esse fôlego. Até para se desesperar, a gente se desespera com calma. De entender, opa, uma situação difícil, eu não sei o que fazer hoje, eu vou pedir as orações a Deus, eu vou fazer o que eu consigo, vou pedir ajuda aos mentores, vou fazer a minha parte, vou dormir umas boas noites de sono, e certamente daqui a alguns dias eu já terei algum tipo de intuição, algum caminho a ser seguido. Então, esse fortalecimento, ele não torna as coisas mais fáceis, mas ele dá para a gente esse jogo de cintura, digamos, né? Porque a gente ainda não tem, enquanto humanidade, esse jogo de cintura para aprender a lidar com as coisas, ciente de que tudo aqui é passageiro. Então, se é passageiro, por que a gente se desespera tanto? A gente só sabe se desesperar na maioria das vezes. A gente não sabe confiar. Precisamos aprender a ter confiança em nós mesmos, confiança no nosso processo de maturidade, porque nós estamos em processo. Confiança nos desígnios de Deus, confiança na espiritualidade, nos caminhos que a vida vai se desdobrando para todos nós. Porque uma coisa é certa, a gente vai sempre aprender algo com as situações que nós passamos. A gente só não vai aprender se nós não estivermos dispostos a isso. Mas se tivermos o mínimo de disposição e sensibilidade, a gente consegue ver em todas as situações algo que pode ser extraído de bom. Para que numa próxima a gente fique mais ligeiro, digamos assim, mais espertos, já sabendo, olha, eu passei por isso, então agora eu já sei disso, eu vou me precaver com isso e assim por diante. Então vejam que a gente tem uma série de ferramentas, né, de apoio, digamos assim, para lidar com as situações. E aí cabe a cada um de nós qual que vai ser o nosso caminho. A gente vai se desesperar diante de um problema? A gente vai se desesperar diante de qualquer situação? Todos nós temos os nossos momentos da vida, às vezes, de transformação, de mudança de fase, né? Então, a mudança da vida infantil para a vida adulta, depois da vida adulta para a vida madura e assim por diante. Será que a gente vem se preparando para lidar com essas mudanças? E nós temos também esses pequenos ciclos que constituem a nossa vida, que também vão se alternando ao longo dela. Então, às vezes a gente está empregado, às vezes está desempregado, às vezes a gente está morando num lugar, depois num outro, a gente está nessa fase da carreira, nessa fase do relacionamento, nessa fase da maternidade, nessa fase com os amigos, nessa fase com a vida social, enfim, espiritual. Veja que é tudo muito rotativo, digamos, mas é importante entendermos que mesmo dentro desses ciclos, vamos tentar ao máximo manter o que nos faz bem. Vamos tentar ao máximo acumular coisas em nosso espírito que nos ajudem a ser mais fortes, que nos ajudem, dentro do possível, a ser um pouquinho mais maduros. Nós não somos maduros. Se a gente tiver qualquer tipo de aprendizado, nós ainda não somos. Mas é legal a gente olhar para isso como algo que, olha, eu passei por isso e absorvi. Quem sabe numa próxima eu consigo de alguma forma colocar em prática. É importante termos esse senso também conosco, de uma certa, às vezes, generosidade, porque a gente também se cobra muito.
Então a gente começa a aprender, estudar e pensa, meu Deus do céu, eu estou tudo errada. Eu estou tudo errada. E a gente tem muita coisa assim a melhorar dessa vida, de outras vidas, do que vem pela frente. Temos, com certeza isso não é uma dúvida. Mas nós também temos coisas boas. Nós somos criados por Deus. Então vamos olhar com generosidade também para nós e pensar assim, eu tenho esses defeitos, eu tenho esses pontos a desenvolver, eu vou me esforçar para isso. Ou eu já estou me esforçando. Então, primeiro eu estou buscando, sei lá, um conhecimento teórico, depois eu vou tentar absorver essa teoria, praticar. No dia a dia, nas pequenas coisas, tentar ser um pouco mais disciplinada com as minhas metas, com os meus planos, tentar ser melhor ouvinte, tentar ser um pouco mais generosa com as coisas que estão ao meu redor. Então, às vezes, a gente também passa por essas crises dentro de nós mesmos, não é nada específico externo em alguma área da vida. As crises, elas também ocorrem na nossa mente, no nosso corpo, por diversas transformações que nós temos, e a gente, às vezes, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu estou andando de bicicleta, estou aprendendo, eu já solto o freio, já tiro as rodinhas e já estou adiante. Calma, vamos ter calma, porque tudo ao seu tempo. Vamos nos espelhar e nos inspirar na natureza, que há tempo de plantar e há o tempo de colher. Às vezes nós estamos no tempo ainda do plantio. Vai ter coisas que nós já plantamos lá atrás, que nós estamos colhendo agora. Mas vai ter coisas que nós estamos plantando agora para colher lá na frente. Às vezes nessa vida, bem mais velhos, ou em outras vidas também, porque nós somos eternos. Então, sintetizando o nosso papo, a crise é sempre uma encruzilhada de evolução. A gente fica num ponto em que a gente tem diversos caminhos. E aí cabe a cada um de nós escolher qual que é o caminho que vai nos trazer menos sofrimento, menos dor, não vai nos deixar bater a cabeça repetidas vezes, vai fazer com que a gente tenha soluções que sejam benéficas para todos. E por vezes também entender que às vezes a solução da crise é aceitar a situação, aceitar que nós estamos num novo momento, numa nova fase, passando por mudanças, e que as mudanças elas também fazem parte. Aceitar essas mudanças e absorvê-las para tentar criar uma nova forma de conviver e entender como as coisas vão fluir a partir daí, também pode ser positivo. Nem toda crise, ela vem, se estabelece e vai embora. Às vezes ela vem, dá o recado dela, mas uma parte dela fica conosco. Para a gente aprender também que cada fase da vida que nós estamos passando exige um cuidado, um olhar diferente, uma certa calma, digamos assim, porque eu não posso exigir de mim, vou dar um exemplo da minha pessoa mesmo, da Amanda, de 37 anos, o que eu exigi aos 20, porque a gente está falando de muitos anos pela frente. Eu não posso exigir da Amanda de 37 o que eu exigia da Amanda aos 15, aos 10, são fases diferentes e cada fase vai ter as suas necessidades próprias. Então, que saibamos absorver isso. Então, o Espiritismo nos convida, quando a gente fala de crises, no modo geral, a entender que a gente sabe que tem como a gente ver algum sentido no sofrimento. Entender que nada acontece por acaso, a gente está passando por situações que são necessárias, por aprendizados que a gente precisa desenvolver nessa vida, por coisas do passado, por coisas que a gente pediu para passar, enfim. Usar também essa fé raciocinada como um guia, para a gente não se desesperar. Vamos novamente nos espelhar nos animais, na natureza. Os pássaros não se preocupam com o que eles vão comer amanhã, daqui a meia hora, porque eles sabem que tudo vai ser fornecido no tempo certo. Os ciclos da natureza são perfeitos.
Então, o pássaro vai ter a oportunidade de buscar a comida, de se alimentar e depois fazer isso novamente para uma próxima refeição. Não há um afobamento. E nós somos bastante afobados com as coisas. A crise também nos ajuda a transformar a dor em aprendizado. Então, a dor, ela está ali. Se tiver que ficarmos machucados, a gente vai ficar machucado. Mas aí a pergunta que nós temos que fazer é: como que eu vou lidar com isso depois que a dor ela se dissipou um pouco? O que eu aprendo? O que me traz de lição para novas oportunidades? Para no futuro eu não cometer as mesmas falhas ou não tropeçar nos mesmos erros. E a crise, ela também nos ensina, né, através do Espiritismo, que a serenidade em lidar com as coisas, que a oração nos conectando a Deus e também estar disponível ao próximo, também são ferramentas de apoio para lidar com as nossas questões. Porque aí a gente já está falando de um outro ponto também, que é deixar o nosso egoísmo de lado. Então, a gente não fica mais olhando só a nossa dor, a gente deixa ela um pouco de lado e vai servir, e vai orar, e vai pedir, e vai tentar estar mais tranquilo para lidar com situações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, fala que a calma nas tribulações é a mais bela resignação. Então, não é a gente ficar parado, estático, sem movimento. Não, é fazer o que dá para ser feito. Confiar. Confiar que tudo vai se ajeitar. Confiar de verdade, gente. Não é confiar, eu estou confiando e estou tremendo aqui. Não, é confiar que as coisas vão ter o melhor desenrolar. E, independente de qual seja o desenrolar, eu conseguirei lidar com as situações. Eu vou ter ajuda espiritual, eu vou ter o amparo, eu vou ter a resignação suficientes para encarar os fatos de frente e fazer o melhor possível com eles. E aí uma pergunta, uma reflexão que eu deixo para todos nós nessa noite é que se cada crise é uma escola, que lição estamos sendo chamados a aprender agora? Então essa é a nossa reflexão da noite. Eu convido todos que estão nos acompanhando agora, aqueles que vão nos acompanhar depois através do YouTube, pelo programa gravado, a fazer essa reflexão de verdade. Pensa na sua vida hoje, os pilares da sua vida, né, as ramificações, os papéis que você ocupa, quais áreas estão passando por alguma crise? Tem alguma? Mais de uma? Essa crise se refere ao quê? Como que você lida com ela? E o que eu posso aprender com ela? Porque, com certeza, por trás de tudo isso, há uma grande lição. E Cristo nos ensina lá no Evangelho a conhecer a verdade nos libertará. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, de amadurecimento espiritual, a verdade, ela também está em entendermos a nós mesmos, entendermos os nossos limites e procurar, na verdade, explorar mais os nossos potenciais positivos. É basicamente isso. Quando Cristo fala para nós renascermos transformados, para sermos pessoas melhores, para convivermos melhor com o nosso próximo, é justamente porque nós temos o bem em nós que ainda precisa ser amadurecido e desenvolvido. Então, as crises de hoje que passamos a resolução, de alguma forma, está nas nossas mãos. A gente está tomando atitudes nesse momento que favorecem a solução dessas crises ou a intensificação delas. E o que elas nos ensinam? Sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa postura, sobre a nossa forma de lidar com o mundo, de lidar com as coisas. São as reflexões que eu deixo aí para todos nós nessa noite. E eu agradeço a presença de todos a estarem conosco e convido aqueles que se sentirem confortáveis a fechar os olhos
porque nesse momento a gente vai fazer as nossas vibrações finais. Então, vamos novamente agradecendo a Deus, aos nossos mentores individuais, a Jesus, aos mentores da rádio, desse programa, por estarmos reunidos nessa noite, por essas reflexões dessa noite, que saibamos pensar sobre isso também ao longo da nossa semana e melhorar o que for possível. Vamos assim, deixando sair dos nossos corações uma luz multicolorida. Essa luz tem cor, tem forma, tem odor, e é uma luz intensa, vibrante, com perfume de rosas, e ela vai se direcionando por todo o contorno geográfico, por todos os países que estão em conflitos. Ela vai se direcionando pelos governantes, para todos nós que somos da população, que saibamos conviver em harmonia, conviver bem em sociedade, buscar o diálogo e entender os limites da nossa convivência, respeitando os nossos deveres e direitos também dos demais. Essa luz multicolorida vai envolvendo todas as mãos médicas e enfermeiros em busca da saúde, em busca da cura, para que todos os nossos irmãos necessitados, seja de transformação na parte física, espiritual, mental, emocional, mas que possam se sentir amparados, se sentir rejuvenescidos pelas equipes do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e suas equipes médicas. Vamos vibrando intensamente para que essa luz multicolorida envolva as nossas crianças, adolescentes e idosos, para que todos em sua fase da vida recebam o que há de melhor, se sintam acolhidos e amparados. Essa luz multicolorida vai envolvendo todos os países, cidades, bairros, ruas, para que todos, seja no plano físico ou espiritual, sejam envolvidos pela luz e o amor do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrando pelos nossos vizinhos, por aqueles que se julgam os nossos inimigos, pelo nosso trabalho material, pelo nosso trabalho espiritual. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, por todos que lá estão, e pedindo que, se for do nosso merecimento, que a equipe espiritual faça uma visita aos nossos lares, remova angústias, tristezas, mágoas, sentimentos negativos e substitua tudo por cascatas de luz, por chuveiros fluídicos, por energias salutares, energias de alegria, de esperança, para que saibamos compartilhar momentos de amor, de carinho com os nossos entes queridos. Vamos pedindo licença para vibrar por todas as casas espíritas, pelas doutrinas, religiões que pregam o amor e a paz do Cristo. Vamos pedindo licença para vibrar por essa web rádio, por esse programa, por todos os programas que aqui são realizados, pelos voluntários, pelos assistidos, para que tenhamos sempre bom ânimo de prosseguir na divulgação do Evangelho do Cristo através do Espiritismo. E vamos pedindo licença para vibrar pela nossa água, pelo nosso alimento, pela fauna, pela flora, pelo ar que respiramos, pela natureza, vibrando pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, por tudo que está ao nosso redor. Vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos, que tenhamos força, esperança, para não desanimarmos e seguirmos a nossa caminhada, confiantes que amanhã nos espera mais aprendizado, mais oportunidades de ser útil e de enxergar a vida com um pouco mais de generosidade. Vamos deixando essas vibrações em aberto e pedindo à espiritualidade que leve essa luz multicolorida a todos os locais que se fizerem necessários, seja no plano físico ou no plano espiritual. Remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Eu desejo a todos uma ótima noite, com muitas coisas boas. Eu espero que todos nós consigamos refletir bastante sobre a presença dessas crises na nossa vida, como que a gente faz a gestão disso, as ferramentas que nós usamos, se nós usamos algo ou não, para termos aí uma vida mais leve, uma vida melhor e mudar as coisas que nós precisamos transformar em nós. Ótima semana, com muitas notícias boas, muitas reflexões, muito amor, muito aprendizado e até a próxima oportunidade. Estaremos aqui juntos na semana que vem, se assim Deus nos permitir, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.